Gravando, hein? Tá gravando. Esse é o primeiro take. Espero que seja de primeira. Tranquilo, galera? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Luiz, tenho 30 anos e tô aqui para compartilhar um pouco com vocês minha vida, na verdade, no geral. Uns amigos vêm pedindo para eu fazer esse tipo de material aqui e aconteceu alguma coisa muito maneira. Semana passada eu fui para uma cidade, eu moro na Gold Coast, na Austrália, e eu fui para uma cidade a umas 6 horas daqui, umas 5 horas e pouca, chamada Goondiwindi. E fica muito longe, cara. Fica lá pro interior da Austrália, tá ligado? E, pô, foi uma experiência única, assim. Eu fui fazer uma filmagem. A gente fechou um trabalho, falando do início, no caso, né? A gente fechou um trabalho com parceria com uma produtora do Brasil para fazer essa captação aqui nesse interior aqui da Austrália, nessa fazenda. E eu fiquei encarregado de fazer esse material, já que o resto do time estava aqui na cidade fazendo outro material. Eu que fiquei responsável por ir lá no meio do nada, lá no meio do matagal e criar esse conteúdo que foi irado. Só para ambientar você mais um pouco do que aconteceu lá. Essa é uma fazenda gigantesca, assim, absurdamente grande. E, e a gente fez 3 dias de filmagem, inicialmente seriam dois. Acabamos estendendo para um terceiro dia, a pedido ali do CEO da empresa. Nos 2 primeiros dias a gente fez um material institucional, então mostrando tudo ali da fazenda. E galera, é muito grande. Eu tô falando sério, tipo, é muito grande, é surreal. Para vocês terem uma noção, o nosso drone ele vai até 120 metros legalmente aqui na Austrália. Quando um drone chegava a 120 metros de altura, que é muito alto, não tinha como ver o final da fazenda. Tipo, nem de perto, de tão grande que era. Tipo assim, absurdamente pegava nada da fazenda. Então, e a gente fez esses 2 dias institucionais e eles nos convidaram para fazer o terceiro dia, que seria um evento ali privado para eles, recebendo os investidores, a galera que põe a grana. E os investidores não era nada mais, nada menos que um dos grandes bancos aqui da Austrália. Seria um banco meio que de aposentadoria, de investimentos. Uma coisa meio, enfim, meio complicada de explicar pra galera do Brasil, porque é meio diferente as paradas. Mas enfim, vamos dizer que é um banco. E era um banco de investimentos que põe muita grana nessa fazenda. Na verdade, nessas fazendas, que é um grupo de 11 fazendas. Essa é uma das mais importantes desse grupo e da Austrália. E então foi irado, assim, estar ali com eles nesse dia, principalmente nesse terceiro dia. Os 2 primeiros dias foi interessante, principalmente para mim entender ali como é um fluxo de uma fazenda tão grande. E no terceiro dia foi muito business, muito, 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 muito business. E como de você... Ah, não tenho livro aqui. Mas eu sou louco por livros, eu adoro estudar, eu adoro aprender. Para quem não sabe, eu sou da periferia do Rio de Janeiro. Um mundo totalmente diferente desse que eu que vivo hoje em dia. E eu cheguei aqui estudando, dando meu sangue pra caramba, sabe? Eu posso até compartilhar um pouco mais com vocês, caso vocês tenham interesse, para conhecer um pouco da minha jornada. No entanto, voltando para a nossa história, é, esse terceiro dia foi incrível, assim, eu aprendi muito, porque são pessoas que lidam com números estratosféricos, a gente tá falando tipo de bilhões, sim, bilhões, e não é 1 nem 2 bilhões, é tipo assim, muito dinheiro, muito dinheiro. E interessante estar ali próximo dos CEOs, dessa galera, para entender a dinâmica deles, como eles conversam com o outro, o que eles querem entender daquele projeto. Então foi minha primeira vez assim nesse meio, a Vera, não assistindo na internet, mas sim estando presente ali. E foi uma experiência surreal assim. E algumas coisas tipo assim me pegaram muito. E uma delas é impressionante o quanto eles perguntam. Galera, é o dia inteiro perguntando. É tipo assim, eles perguntam tudo. Tudo sobre tudo. Simples assim. E eles tomam notas de tudo, eles ficam com papel e caneta ali toda hora. Anotando, anotando, enquanto tu fala, ele tá anotando, 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 anotando. E toda hora fica perguntas. E aconteceu isso que, só para trazer um pouco mais do que eu quero dizer,
No início ali receberam ali esses investidores e aí foram tipo para um galpão, uma coisa meio simples assim no geral, fazer uma apresentação sobre a fazenda. E tinham vários tópicos para se navegar ali. E assim que eles chegaram assim no primeiro ponto de concluir o primeiro tópico e abriram para perguntas, a galera meio que ficou em silêncio durante 3 segundos. Depois um começou. Depois o outro começou a perguntar. E o outro ali começou a perguntar. E o outro começou a perguntar. E eu fiquei assim. Cara, eu nunca vi tanta pergunta em tão pouco tempo. Eu fiquei impressionado. E eles não só perguntavam para quem estava apresentando, mas eles pediam licença até para quem estava apresentando. E eles olhavam para o lado e perguntavam para um parceiro ali, que seja outra pessoa, que só para tirar uma dúvida, para complementar aquele pensamento. E a dinâmica que eles criam ali é uma troca absurda que eu nunca tinha presenciado assim. Eu fiquei abismado. E eu falei, caraca, cara, olha como é louco a gente, nesse meio mortal, normal assim, a gente tem muita vaidade de não querer mostrar e não querer perguntar muita coisa. A gente meio que. Até do jeito que a gente aprende as coisas, né? A gente sempre meio que tem que estar correto. E. Então a gente às vezes tem até uma vergonha de perguntar, de se sair meio de burro, sei lá o que que é. Sei lá o que se passa na cabeça de cada um, mas no geral a gente tem esse bloqueio, né? E esses caras não, sabe? É tão é tão normal pra eles se colocar no ponto tipo de não estou entendendo. E isso se provou assim que a conversa depois desse bloco de perguntas e respostas voltaram pros tópicos que tinham que ser apresentados. E depois, tipo, de muito tempo, tô falando, tipo 2 horas depois, tipo, uma pessoa super importante desse grupo levantava a mão e falava assim, desculpa, tem como eu voltar naquele tópico só pra esclarecer pra mim isso e aquilo? E, cara, eu achava isso genial, e aí vinha um outro e se levantava, pô, você se importa se eu tentar te colocar, explicar de uma maneira que talvez ela vai entender? E cara, eu achei isso sensacional assim, e eu acho que eu realmente deveria compartilhar porque é uma coisa que a gente tinha que fazer mais, saca, no dia a dia, perguntar e se colocar nessa posição de aprender e não. E tipo, lembrando, galera, esse pessoal que estava ali são pessoas super bem-sucedidas. Super bem-sucedidas. Então, e eles se colocam nessa posição de perguntar, tipo, falar, eu não sei, eu não entendi, o que que esse termo quer fazer. E olha que doideira. Já linkando uma parte daí também, mas agora sobre apresentações. É, eu converso com uma galera mais técnica em certas coisas, assim. Vamos pegar, tipo, marketing digital. Essa galera, eles usam uns termos. E, pô, eu moro aqui fora do Brasil já há um tempo, tá ligado? Eu saí do Brasil com 22 anos. E hoje eu tô com 30. Então já tem uns anos aí que eu tô morando fora do Brasil. Então, assim, pô, o inglês pra mim já é uma coisa corriqueira. Vamos colocar assim. É, então eu tô acostumado já a viver falando inglês e ouvindo inglês. E quando eu vou conversar com uma galera meio técnica, principalmente do Brasil, sobre algumas paradas, e eu sei que não é só o Brasil, mas. Porque às vezes uma galera ali da América do Sul também tem essas manias, esses cacuetes. Mas principalmente o Brasil. Principalmente o Brasil. Eu vejo a galera usando uns termos para explicar certas coisas que eu fico. E termos em inglês. Que eu fico assim. O que tu tá falando, mano? Tipo, eu não tô te entendendo, cara. E por mais que eu vivo no país de língua inglesa, eu não consigo te entender. E isso, no caso do Brasil, é com essa peculiaridade do inglês ali, que sei lá o porquê, mas enfim. Mas eu sei que isso acontece até em países de língua inglesa de uma outra maneira, usando um linguajar bem mais técnico.
E é curioso como a galera, os CEOs, os cabeças, assim, eles não usam tanto esses linguajares, assim, no geral. É muito mais fácil compreendê-los. Eles usam um vocabulário muito mais fácil de digerir. E isso me impressionou, inclusive, nessa apresentação. Porque ali tava uma galera super qualificada, super bem sucedida, e eu, que não sou daquele meio do agro, eu comecei a entender tudo de uma maneira meio de boa, o jeito que eles explicavam as coisas, que eles colocavam. E eu tenho certeza que tem termos técnicos para isso. Porque eles falavam, muita gente cita como isso aqui tem um técnico e tal, mas basicamente explicando assim, assim, assado. E eu achei isso genial, cara. Eu sei que tem a parte técnica, às vezes vai ter que ser técnico. Mas pra gente se comunicar, assim, no geral, às vezes você tá conversando com um cliente, você tá conversando com. Mano, às vezes você só tá conversando com uma pessoa que não é do seu nicho, sabe? A pessoa possivelmente não vai entender o seu termo técnico. Então, sacou? Eu acho que foi uns aprendizados, pelo menos pra mim. Eu tô compartilhando aqui com vocês, porque essa é a intenção desse material que eu quero criar aqui, coisa rápida. Colocar o mic aqui, celular ali, e antes de eu começar a fazer minhas coisas aqui trabalhando, trocar essa ideia com vocês, assim, caso vocês gostem, tá aí. E brifando um pouquinho aqui, olha eu brifando, ó, nada a ver, ó. Aí, eu caindo no própria armadilha que eu falei. É, Resumindo, aqui um pouco sobre mim. Com certeza a maioria de vocês não me conhecem, mas meu nome é Gabriel da Silva Luiz. Sou fundador da GSL Filmes, produtora audiovisual aqui na Austrália. E eu vim de periferia, cara, do Brasil. Minha família é de periferia, origem totalmente sim de periferia. E, e eu consegui, não, eu estou conseguindo, ainda estou vencendo. E assim eu quero continuar vencendo na vida, por mais que a gente vá tropeçando muitas vezes, mas o que importa é a jornada. É, e eu fiz, cara, eu acho que é possível para muita gente. E eu quero atingir coisas muito maiores ainda. E eu sei que eu vou atingir, eu trabalho muito todos os dias para isso. Mas o pouco que eu já alcancei, eu acho que talvez eu consiga ajudar uma pessoa aí que esteja me ouvindo, duas que seja, nem que seja a pessoa se movimentar um pouco, sair um pouco da cadeira, sair um pouco daquela zona de conforto. É, eu não gosto muito de ficar ensinando coisas, sabe? Então não é minha área e eu gosto de fazer o que eu tô fazendo aqui com vocês, que é compartilhar a experiência, compartilhar o que eu vivi, compartilhar o que eu faço. Pode ser que tudo dê errado. Mas também pode ser que dê certo. Por enquanto eu acertei algumas vezes, errei outras, mas eu já consegui nessa jornada de 30 anos da minha vida já chegar em algum lugar considerável, principalmente da onde eu saí. Isso aqui é muito importante, tá? Tem muitas pessoas, às vezes, que eu está paralela a mim e eu olho hoje, a pessoa alcançou muito mais rápido do que eu. A pessoa chegou muito mais rápido e já está me ultrapassando de certa maneira, etc e tal. E é importante, não só eu, mas todos nós entendemos que todo mundo saiu de alguma posição nessa posição de largada. Não é todo mundo que começou do marco zero, vamos colocar assim. E isso é muito importante, entendeu? Você lembrar disso. É, então eu saí do Brasil já há um tempo, mas eu também trabalhei muito, eu tive que me esforçar absurdamente para conseguir passar essa primeira barreira. É, Cara, vindo de periferia é muito bloqueio da sociedade, é muito bloqueio na nossa própria cabeça. A gente também não sabe, a gente acha que a gente sabe alguma coisa, cara, mas a gente não sabe de nada, tá ligado? A gente não sabe de nada. E é difícil você querer. Às vezes a gente se sente meio perdido, a gente acha que tá indo, mas fica meio que incerto, tipo, tô indo. Tá correta essa parada ou não? Mas enfim, isso aqui, como eu falei agora há pouco, é só uma pincelada nesse tópico. Caso vocês tenham interesse, me fala aqui que vai que eu compartilho mais aqui com vocês sobre minha jornada, as coisas que eu já fiz. Porque o que eu compartilhei nesse vídeo aqui até então foi o que aconteceu comigo semana passada. E então, talvez eu tenha um pouquinho mais de histórias para compartilhar com você e talvez você possa curtir. Aí, enquanto você está fazendo suas paradas, deixar aqui eu falando de canto e aprender.
que eu acho que a gente tá aqui pra sempre estar aprendendo, sempre evoluindo, nem que seja um pouquinho, já ajuda muito, porque eu cheguei aqui através da ajuda de muitas pessoas. Muitas pessoas saíram do momento de conforto dela, adiaram um pouquinho certas coisas que ela deveriam fazer para abrir a câmera e conversar. E tô tentando fazer o mesmo aqui. Fechou? Fica por aqui. Por favor, deixe seu comentário aqui. Compartilhe o que você acha desse tipo de material. Compartilha comigo aqui o que você achou desse assunto que eu trouxe. Se você tem uma história também similar para agregar aqui, pô, ficaria felizão em ler o que você escreveu aqui. Peço respeito a todos, né? Independente de qualquer coisa aqui, sempre respeito. E, e é isso. Demorou? Tenha um ótimo dia, um belo dia lá fora, mas eu vou trabalhar quinta-feira aqui. São 11h28 da noite, possivelmente no Brasil agora, se não me engano, já são meia-noite e pouca, ou 10 e pouca, sempre me confundo também, mas enfim. É isso, galera. Se cuidem e espero aqui o comentário de vocês. E, pô, para ajudar, se quiser deixar uma curtida também, à vontade, mas eu quero muito o seu comentário. Eu quero realmente conversar com você, sabe? Trocar essa ideia. Vai ser maneiro. Valeu? Tamo junto. Se cuidem, galera. Fui!